Há muito tempo, em um local remoto e sombrio, erguia-se um castelo antigo que exalava mistério e terror. O castelo era habitado por uma rainha muito rica e seu marido. Ficou conhecido como Castelo das Sombras. Era um verdadeiro enigma envolto em lendas assustadoras e eventos sobrenaturais. Seus corredores sombrios e passagens secretas alimentavam a imaginação das pessoas, espalhando o boato de uma assombração aterrorizante que atormentava a todos que ousavam se aventurar em seus domínios. A história desse castelo antigo é repleta de acontecimentos macabros e sua misteriosa reputação assombra a mente daqueles que se atrevem a conhecê-la. O Castelo das Sombras era majestoso e imponente, com suas torres altas e paredes de pedra escura. Suas janelas góticas quebradas e a vegetação se infiltrando pelos vãos davam um aspecto abandonado ao local. Ao adentrar seus portões, era impossível não se impressionar com a grandiosidade e o ambiente sombrio que envolvia cada canto do castelo. Os corredores eram estreitos e sinuosos, iluminados apenas por pequenas tochas, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. As salas eram decoradas com móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. Cada ambiente parecia congelado no tempo, preservando a atmosfera gótica e macabra que o castelo emanava. Durante séculos, o Castelo das Sombras foi palco de eventos sombrios e tragédias misteriosas. Sua construção remontava ao período medieval, quando era habitado pela família nobre. Por anos, sempre houve a morte de empregados e convidados naquele local, mas nunca ninguém deu ouvidos aos boatos de que havia algo errado naquele castelo. Pois não havia prova de nada. Porém, numa noite misteriosa, a rainha já deitada em seus aposentos, ouviu barulho em um dos ambientes do castelo, o que a fez levantar para verificar. Havia um boneco feito de forma artesanal por um artista muito antigo da região que o havia presenteado à rainha. Enquanto a rainha caminhava à procura do misterioso barulho, percebeu que o boneco se mexera, causando-lhe um grande susto. O boneco começou a se mexer sorrateiramente por trás dela e pegou um machado que ficava ornamentando no castelo e deu passos mais largos. Quando ouviu algo e uma sombra ao pé de si, a rainha se virou, mas não foi possível ver nenhum ser por ali. Achou estranho que o boneco havia sumido, mas nem ligou muito. Como não havia encontrado o motivo do barulho, retornou ao seu quarto. Quando chegou ao seu aposento, já estava tudo escuro e foi se deitar ao lado do marido. No que puxou o lençol para se cobrir, percebeu que o rei estava todo ensanguentado e com um machado fincado no peito. Horrorizada, chamou todos os empregados que procuraram por todos os lados o agressor do rei, mas durante horas só o que conseguiram encontrar foram pegadas minúsculas perto da cama onde o assassinato ocorreu. Num súbito momento de clareza, a rainha correu até o local onde ficava o boneco, mas ele estava lá intacto como em todas as noites. Ela imaginou que estivesse ficando louca, mas por via das dúvidas mandou que os seguranças reais o guardassem no porão. Na noite após o enterro do rei, a rainha com sua guarda reforçada se sentiu segura, mas muito perturbada e demorou bastante para se deitar. Porém, quando apagou as luzes e realmente sentiu sono, deitou-se e viu um vulto em sua frente. Era o boneco. Ela gritou com todas as forças e saiu correndo pelos corredores do castelo até que um guarda enfim a encontrou e a protegeu. Óbvio que foi difícil explicar que tudo aquilo estava acontecendo por causa de um brinquedo irrisório, mas como ela era rainha, todos ficaram por perto para ajudá-la. Na noite seguinte, a rainha preferiu dormir no quarto de hóspedes porque era mais próximo da saída do castelo e, sem saber o porquê, teve um sono muito pesado durante horas. Quando finalmente acordou, até se assustou, pois tinham se passado mais de 10 horas desde quando entrou naquele aposento, e quando saiu correndo para começar seus afazeres diários se deparou com uma carnificina. Todos os guardas, empregados e outras pessoas que ali trabalhavam estavam mortos e muito sangue ainda escorria pelo chão. O desespero foi tão grande que a rainha fugiu dali sem nem olhar para trás. Não se sabe o motivo pelo qual o boneco a deixou viver, nem mesmo porque assombrava aquele castelo, e muito menos o que ocorreu com ele depois daquilo. Só depois de meses o castelo pode ser liberado para ser vendido, mas já faz anos que está com as placas lá sem que ninguém tenha nem coragem de visitá-lo, mas a rainha permanece com tanto medo que ninguém sabe onde mora até hoje. A história do castelo mudou drasticamente com esta série de assassinatos brutais ocorridos dentro das suas muralhas.
Boatos diziam que a própria família foi vítima de uma maldição terrível que transformou seus membros em espíritos vingativos. Desde então, o castelo passou a ser evitado, pois acreditava-se que a presença desse espírito maligno deste boneco ainda rondava os corredores e salões, esperando para manifestar sua ira a qualquer intruso que ousasse entrar em seu domínio. Se você gostou desta história, inscreve-se no canal para ouvir as próximas que vou narrar.